Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre o crescimento e a distribuição da população no mundo. Nessa aula, a gente vai estudar principalmente as características dessa distribuição e as tendências de crescimento que as diferentes partes do mundo representam hoje. Só para a gente ter uma noção básica, o crescimento da população ele é dado por um conceito chamado de crescimento vegetativo. Você deve lembrar o que ele é. É a diferença entre o que nasce e o que morre, entre a natalidade e a mortalidade. Então, quando o número de pessoas que está nascendo é superior ao número de mortes, nós temos o que chamamos de crescimento vegetativo positivo. Quando nós temos um número de mortes maior do que o número de nascimentos, nós teremos um crescimento vegetativo negativo, certo? Quando você for estudar a população mundial, o que você tem que ter em mente? A palavra que você tem que ter em mente é concentrada. Como assim? A distribuição populacional pelo mundo ela é extremamente concentrada, ela é extremamente desigual. Esse é o pensamento que você tem que ter. Como assim? Eu trouxe aqui um panorama rápido para você de como se dá a distribuição no mundo. Olha só. Nós temos aqui o continente asiático com 60% da população. Tá? Vamos olhar para o segundo lugar, que vem a África, com 12,7%. Seguido, Europa com 10,8%, América do Norte com 8%, a América do Sul com 5,6%. Então, de cara, quando você olha os dados, você já percebe uma concentração absurda na Ásia em comparação a qualquer outra parte do mundo. E isso, obviamente, tem suas consequências, e a gente vai ver isso depois, certo? Como destaque, só para você perceber a superioridade, nós destacamos dentro da Ásia ainda a China e a Índia. Sozinha, a China representa 21% das pessoas do mundo e a Índia, 17%. Vale lembrar que o segundo lugar, a África, tem 12,7%. Então, quando você pensar em população, você tem que pensar que ela é extremamente concentrada, que a distribuição ela é extremamente desigual, certo? E quando você pensa assim, e esse crescimento, onde ele está? Você sabe que desde o dia 31/10/2011, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. E esse número, obviamente, não para de crescer. É aí que gira o nosso estudo. Embora o auge do crescimento tenha sido na década de 60 do século XX, e um ano marcante foi o ano de 1963, como grande auge do crescimento populacional, o crescimento ainda é positivo. O que isso significa? A população mundial ela continua crescendo em ritmos muito superiores ao de tempos atrás. O que isso significa? Que a população ela continua e ela demanda novos estudos sobre o que fazer com essa nova população. Só para você ter uma ideia, hoje de manhã eu entrei para ver quantas pessoas tínhamos no mundo no contador de pessoas. E hoje de manhã nós tínhamos 7.120.974.724 pessoas. Se olharmos agora, eu tenho certeza que já passaremos da casa de 7 bilhões e 121 milhões de pessoas. Pessoal, até a próxima.